Vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, o capítulo de número 4. Amém? Enquanto alguns irmãos procuram, mais uma vez eu me apresento, eu sou Ramila e estou incumbida hoje de trazer a palavra do Senhor para nós. Tem falado muito ao meu coração essa semana essa palavra e hoje aprove o Senhor que eu a partilhasse e recebesse uma porção nova dela e dividisse isso com vocês. 2 Coríntios, o capítulo de número 4, o versos do 16 ao 18. Diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, digam comigo, leves e momentâneos. Podem dizer, pessoal, leves e momentâneos. Amém. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Aleluias. Que palavra forte, linda, o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite. Vamos curvar as nossas cabeças e orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, tão clara, Pai, revelada aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a levar cativo em obediência à vontade de Jesus as nossas mentes, o nosso coração e espírito. Aquieta, Pai, as nossas mentes, aquieta as nossas almas. Repreende toda força contrária, Deus, todo impedimento, toda dispersão. Em nome de Jesus, que queira impedir-nos de receber o peso de glória que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Que palavra linda, né, amados? Que palavra forte. Essas palavras Paulo disse à igreja de Corinto em uma das suas cartas. E ele queria encorajar aquelas pessoas. Ele queria encorajar aquela igreja que vinha enfrentando tantas dificuldades, tantas provações. E ele quer fazer a mesma coisa conosco hoje. Ele quer nos encorajar, Ele quer nos ajudar a enxergar o objetivo, diga para o seu irmão, o objetivo das suas tribulações. Pode falar, o objetivo das suas tribulações. É isso que Paulo fez nessa carta. Ele, no finalzinho dela, ele explica, ele desenvolve praticamente toda ela nesses 3 últimos versículos. Ele diz para a igreja de Coríntios, olha, o objetivo pelo qual nós sofremos aflições, o objetivo pelo qual nós passamos tribulações, não é simplesmente para que a gente sofra, não é para que a gente se lembre que Deus existe e peça socorro a Ele. Não somente. Existe um propósito, existe um objetivo bem específico. E esse objetivo é revelado no verso 17, onde ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É muito valioso saber que os nossos sofrimentos, as nossas aflições vão produzir algo que é infinitamente maior do que eles, em nós e para nós.
É tremendo descobrir que as dificuldades que a gente enfrenta ao longo da nossa caminhada não é para nos torturar, mas é para nos forjar, é para nos preparar para experimentar da excelência da glória de Deus, daquilo que não é possível ver e viver neste plano. Mas muitas vezes nós estamos entendendo, diga para o seu irmão, entendendo. Muitas vezes nós estamos entendendo que a nossa vida é aqui e que as nossas provações, as nossas tribulações são para continuar nos prendendo aqui. Quando não, Paulo nos ajuda a entender que não. É justamente o contrário. É para nos lembrar que nós não somos daqui, que nós não pertencemos aqui. Mas elas vão ser usadas como ferramentas para que a gente esteja preparado para ingressar o nosso verdadeiro lugar, para experimentar da verdadeira e contínua felicidade, daquela que não termina, daquela que não acaba quando o sol se põe ou quando ele nasce novamente, mas que é eterna. A gente tem o hábito de pensar que a nossa dificuldade, que o nosso problema, se a gente deixar algumas vezes, eles preenchem todos os nossos pensamentos ao ponto de tomar a nossa própria vida, ao ponto de tornar ele a nossa vida. Quantas pessoas a gente conhece que resume a sua vida ao seu problema, à sua dificuldade, à tribulação, ao deserto em que ela se encontra, não entendendo que é momentâneo, que é transitório, que é breve, que é passageiro. E aí, por vezes, nós estamos assim. Nós estamos como a igreja de Corinto estava. Nós estamos achando que o nosso problema é que é a nossa vida, quando ele é apenas uma ferramenta que Deus está usando para que a gente acesse o peso de glória que ele tem para nós. É apenas uma ferramenta que está nos preparando para que a gente viva o que Deus verdadeiramente tem para que eu e você vivamos. Diga comigo, peso de glória. E o que é que nós precisamos para viver isso? A primeira coisa é que nós precisamos ser renovados. Diga para o seu irmão, renovados. Entenda que ser renovado é algo muito precioso. E é algo que Deus tem feito por mim, por você que conseguiu chegar aqui hoje, por você que nos assiste. Mas nós estamos tão focados nas tribulações, tão focados nas dificuldades, nas aflições, e nos esquecemos de contemplar que temos sido renovados pelo Senhor. Dia após dia, como o versículo diz, renovados dia após dia. Diz para o seu irmão, o Senhor te sustentou até aqui. Diz agora para outro irmão, o Senhor te sustentou até aqui. Até aqui o Senhor te sustentou. O verso 16 diz para nós, vamos reler: por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo, pode participar, renovados dia após dia. Lembra que você disse para duas pessoas agora há pouco, o Senhor te sustentou até aqui. É porque nós não temos o hábito de contemplar os detalhes. Nós servimos um Deus grande. Sim ou não? Nós servimos um Deus poderoso, forte, valente, onipotente, pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Aleluias. Mas sabe, Ele se revela nas pequenas coisas. É nos detalhes que Deus gosta de se revelar a nós. É nos renovando dia após dia. E quando a gente consegue ter sensibilidade no espírito para perceber os detalhes que um Deus tão grande como o nosso se revela a nós,
nós já teremos alcançado um peso de glória significativo. Quando ele diz renovados dia após dia, ele traz para nós um princípio bíblico chamado constância. Diga para o seu irmão, constância. Constância. É que está ali. É que não falta, não falha, não desiste. É que persevera, é que continuamente. É que dia após dia nós somos e temos sido renovados. Ter despertado no dia de hoje, ter trabalhado como eu que vim direto do trabalho, ou talvez você teve um dia de lazer, você teve um dia de comunhão com a sua família, ou se você passou esse dia solitário. Mas se você despertou hoje, viveu todo esse dia da maneira como ele tenha sido para você, você conseguiu chegar até aqui. Você já foi renovado através dos louvores, você pode render ao Senhor a sua adoração, você pode render ao Senhor a sua oferta, você pode falar com Ele através da sua oração, você pode sentir a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Você já começou a ser renovado desde o momento em que você foi despertado hoje e as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida. E ontem e anteontem, e desde o dia em que você saiu do ventre da sua mãe, de onde Ele te chamou. Renovados dia após dia. E reconhecer essa renovação nos detalhes da nossa rotina. Ser grato por essa renovação contínua, constante, que não falha, que se repete todos os dias, por graça, favor e misericórdia de Deus para conosco. É um princípio muito precioso. Essa constância o Senhor quer em nós. O que é lindo é que Deus quer continuar nos renovando através dessa palavra. Deus quer continuar nos alimentando e se revelando a nós nos pequenos detalhes através desta palavra. Diga para o seu irmão mais uma vez, renovados, dia após dia. Vai haver dias em que você vai se sentir tão fraco, ou talvez esse dia tenha sido hoje para você. Mas o Senhor te diz que Ele te sustentou até aqui. Aleluias. Teve dias em que você se sentiu tão fraco, tão pequeno, em que você olhou para a circunstância e somente para a circunstância. Você não se lembrou dessa palavra. Você não se lembrou que o objetivo da tribulação, da aflição, da fraqueza que você sentiu, era para produzir em você um peso de glória muito excelente. Você não se lembrou dessa palavra, mas o Senhor te trouxe hoje aqui e te permitiu hoje ouvir para entender que você tem sido renovada dia após dia. E mesmo nos dias em que você está fraco, se sente fraco e acha que o Senhor não te renovou, não te visitou, não te fortaleceu, Ele diz neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, que quando nós estamos fracos, Ele diz a Paulo, é que Ele nos faz forte. E lindo a resposta que Paulo diz ao Senhor nesse momento. Deus diz assim: mas me disse Ele, no verso 9 do capítulo 12, se você quiser abrir, senão pode só acompanhar, aqui de 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo prontamente responde, na parte B desse versículo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Alguém se alegra nisso? Mesmo quando você se vê como fraco, se sente fraco, você tem motivo para se alegrar no Senhor, porque o poder dele repousa em você. E porque aqui no início desse capítulo 4, que nós lemos os 3 últimos versículos, Deus fala que Ele põe tesouro em vasos de barro. Ele está dizendo que o poder dele repousa em pessoas fracas, pecadoras como nós.
Ele está dizendo que se nós somos inconstantes, Ele é constante. Ele nos renova dia após dia, aleluias. E Ele nos diz mais uma coisa: peso de glória. Nós primeiro precisamos ser renovados e entender o valor desta renovação nas nossas vidas. Reconhecer essa renovação no nosso cotidiano em todo o tempo, mesmo que nós nos sintamos fracos. E a segunda coisa é entender o que é o peso de glória. Semana passada, num devocional, eu li esse versículo e eu fiquei o tempo todo, eu falei, mas como peso? E ficava ecoando na minha mente, no meu espírito, essa expressão, peso de glória. Fala para o seu irmão aí, peso de glória. É muito profundo. É muito profundo. E aí eu fui estudar um pouco mais a esse respeito e eu entendi que é apenas uma expressão que Paulo usou, realmente uma figura de linguagem, porque não havia palavra, expressão que pudesse ser usada para expressar, para dizer, para nos fazer entender, compreender ou alcançar a grandiosidade da glória de Deus, do que Deus tem para mim e para você, depois que nós dizemos o nosso sim a Ele, depois que nós negamos a nós mesmos e optamos por seguir Jesus. Esse peso de glória realmente é para ecoar dentro de nós, é para chamar a nossa atenção, que Ele é infinitamente maior do que todas as tribulações que nós venhamos passar. Ele é infinitamente maior do que toda a aflição que nós possamos passar. Ele é infinitamente maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. É o peso da glória. E tem outra versão que diz que é uma glória muito excelente. É muito grandioso. É a excelência de Deus. É a supremacia do Senhor. É a alegria interminável. É a paz interminável. É a ausência de todas as suas dificuldades, de todas as suas tribulações, de todos os seus problemas, de todas as suas fraquezas. É a sua suficiência em Deus para sempre. Não vai ser breve. Não vai ser momentâneo como são as nossas dificuldades. É eterno. Diz para o seu irmão. É eterno, porque se ele tivesse compreendido, ele já estava saltando de tanta alegria e gratidão. Aleluias. O objetivo de Paulo é nos fazer realmente ruminar e tentar alcançar o que Deus quis nos dizer com esse peso de glória. É buscar na intimidade com o Senhor, até que o nosso coração seja grato pela renovação que Ele opera em nós todos os dias, mesmo quando a gente não teve a capacidade de se sentir renovado, de reconhecer que Ele nos renovou, nos sustentou. É saltar de verdade, de alegria. Entender que os nossos desertos, as nossas provações, esses são breves, mas o peso da glória, diz mais uma vez para ele, é eterno. Simplesmente. É eterno. É eterno. Aleluias. Passageiros são as receitas que você precisa pegar todo mês. Passageiros são as quimioterapias que você precisa fazer periodicamente. Passageiros são as dores, são as madrugadas, são as injeções. Passageiro é o tratamento que você precisa fazer. Passageiro é a dificuldade financeira que você enfrenta. Passageiro é a escassez que você tem enfrentado. Passageiro é a solidão que você tem sentido. Mas o peso de glória, ele é eterno. Sabe o que isso significa? Que todas essas coisas são passageiras. Mas a resposta,
o objetivo pelo qual você está vivendo cada uma delas. Diga para o seu irmão mais uma vez: o objetivo é para produzir em você o peso de glória. É para produzir em mim e você esse peso de glória. Todas as nossas tribulações, elas são passageiras, mas elas têm um objetivo, um propósito de produzir em nós esses frutos, de fazer com que a gente acesse isso, e acesse com propriedade, acesse com consciência, acesse com gratidão, acesse com renovação. Aleluias. Santo é o Senhor. Importa que nós façamos a vontade de Deus. Importa que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Terceira coisa que está no terceiro versículo que nós lemos: olhar para o invisível. Diga para quem está do seu lado. Então, primeiro nós somos renovados, depois nós entendemos que as nossas tribulações são passageiras e têm um objetivo de produzir em nós o peso de glória, de nos forjar para acessar aquilo que Deus tem para nós. E depois nós temos que aprender a olhar o invisível. A essência da carta de Paulo é dizer para esses irmãos da igreja de Corinto, dizer hoje para os irmãos da igreja Batista Shekinah, dizer hoje para os irmãos em Cristo em toda a terra que vão ouvir essa mensagem em algum momento: olhe para o invisível. Olhe para Cristo. Ele não tem o seu rosto estampado em nenhuma imagem. Ele não tem o seu rosto estampado em nenhuma escultura de barro. Ele é invisível. Ele é Espírito. E Paulo diz com propriedade, com conhecimento de causa. Ele diz: eu fui perseguido. Ele tinha ou não tinha propriedade? A gente conhece a trajetória de Paulo. Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, naufragado. Tentaram contra a vida dele milhares de vezes. Eu não sei se na Bíblia tem alguém, algum dos apóstolos, dos profetas, discípulos de Jesus, seguidor, que tenha se tentado tanto contra a vida dele como Paulo. Paulo tinha propriedade para dizer para aquele povo: ei, a perseguição não é para matar não. Ei, a enfermidade não é para matar não. A prisão, a injustiça, a calúnia, a dor não é para a morte não. Nós estamos sendo renovados. Olha, nós estamos vivos. Olha, nós temos sido sustentados até aqui. Ele tentava fazer as pessoas olharem para o invisível através do seu testemunho próprio. Tem uma outra pessoa na Bíblia que também dá um exemplo lindo de como olhar para o invisível. É a mulher sunamita de 2 Reis. Ela estava obstinada a ir ao profeta Eliseu. E por mais que Geazi viesse ao seu caminho, ela vai: tudo bem, o filho está morto lá, mas ela está obstinada. Porque ela está olhando para o invisível. Ela está olhando para o Deus ao qual ela confiou quando ela antes recebeu o profeta, acolheu, mandou o esposo acolher, construir quarto, dispor dos seus recursos. Ela tinha propriedade para dizer: vai tudo bem, porque eu não estou olhando para a circunstância, eu não estou olhando para a situação, eu não estou olhando para a tribulação. Isso aqui tem um objetivo, isso é para produzir um fruto de glória muito excelente na minha vida, na vida do meu filho, na minha casa, no meu testemunho. Isso tem um objetivo. Diga para o seu irmão: sua tribulação tem um objetivo. Você está sendo renovado. Aquela mulher, assim como Paulo, que sofreu, que foi extremamente perseguido, que apanhou ferrenhamente nas vezes em que esteve preso. Todas elas. Ele em nenhum momento revoltou-se, irou-se contra Deus ou demonstra um sentimento de ingratidão. Todas as cartas dele são para encorajar as pessoas a entender que nós somos renovados e que é por meio dessa renovação que nós somos forjados para experimentar uma glória maior.
para acessar uma glória que não tem fim. Uma glória excelente. Uma glória que só o Deus Todo-Poderoso pode nos oferecer. Nenhum outro Deus, nenhum outro caminho fará com que as suas dificuldades e as suas tribulações lhe forjem para acessar essa glória. Nenhum outro Deus, nenhum outro caminho renova as suas forças, lhe sustém, lhe encoraja, lhe anima, lhe deixou um espírito consolador e ajudador. Nenhum outro. Eu nunca ouvi falar. E se você ouviu, mentiram para você. Porque eu estou falando com respaldo na Bíblia, e a Bíblia não mente. E o dono dela menos ainda. Pelo contrário, ele é a própria verdade. Ele é o próprio caminho. Ele é a fonte de toda a vida. E é por isso que Ele nos renova. E é por isso que Ele nos forja, nos prepara para acessar essa glória. Paulo, a mulher sunamita, José, tantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que olharam para o invisível, que contemplaram o peso de glória, ao invés de contemplar a situação, que não olharam para a circunstância, mas olharam para o fruto que Deus queria produzir através dela. Você já perguntou para Deus hoje quais frutos Ele quer produzir através da sua circunstância? Talvez você está perguntando tanto para Deus por que está tão difícil, por que é desse jeito, por que está doendo tanto. Muda a pergunta essa noite. Pergunta para Deus: Deus, qual o objetivo? Pede a Deus visão espiritual para que você consiga enxergar o invisível, para que você vá com a certeza de fé que a mulher sunamita foi, dizendo: vai tudo bem, eu já sou vitorioso, eu já sou vitoriosa, eu já estou curado. Eu vou prosperar, já deu tudo certo. Só alguém que consegue ver o invisível e que confia no seu Deus tem a capacidade de dar uma resposta como essa diante de uma circunstância difícil. E Paulo, ele nos encoraja a fazer isso essa noite. Ele nos encoraja a sermos assertivos na resposta. Ao invés da gente perguntar por que a gente sofre tanto, por que essa dificuldade me aflige tanto, por que essas coisas me atormentam tanto, Ele nos encoraja hoje a perguntar diferente, a procurar saber do Senhor o objetivo, mesmo já sabendo que é para acessar uma glória muito excelente. Mas procure entender qual o propósito específico que Deus tem com essa dificuldade, que Deus tem com essa tribulação. O que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor está forjando em mim que eu não estou percebendo, que eu não estou entendendo, não estou respondendo da forma correta? Não estou conseguindo enxergar o invisível. Talvez essa noite, diante da sua circunstância, você não está conseguindo enxergar. Mas Paulo lhe propõe olhar para o invisível. Ele lhe propõe, mesmo sendo açoitado e injustiçado, entender que você não apanhou por apanhar, que não está doendo só para doer, que não está difícil só porque o Senhor quer ver como é que você vai se sair dessa. Não. É para que você cresça e consiga enxergar o invisível. É para que você cresça na fé. É para que você cresça no relacionamento com Deus, em intimidade, em confiança. Porque é preciso muita confiança para dizer assim: não, eu vou sim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo certo, tá tudo dominado, meu Deusão está no controle, eu confio. Só quem confia tem paz para responder algo desta forma. Você hoje está preparado para, diante da sua circunstância, dizer: vai tudo bem, já deu tudo certo.
Tem gente que está olhando para a sua circunstância e está sendo, sim, esmagadinho. Estão olhando para você com tanto sarcasmo, dizendo: quero só ver o que o Deus dela vai fazer essa noite. O que vai fazer hoje? Mas sabe, Deus só está esperando você se posicionar e ser assertiva na resposta. Ao invés de ficar acuada, diga que já deu tudo certo, porque já deu. Ao invés de ficar acuado, o Senhor está falando para você essa noite: diga que vai tudo bem, porque com Ele vai tudo bem. Essa tribulação, essa espezinhação, esse sarcasmo é só para forjar você. Essa humilhação não é para você ficar se vitimizando, não é para você se olhar como menor e como coitadinho, não. É para você olhar para o invisível, dar um giro de 360 graus e começa a enxergar tudo que Deus renovou na tua vida hoje. Toda a renovação que Ele tem trazido na sua vida desde que você começou a caminhar com Ele até aqui. E começa a olhar para o invisível, para o que Ele irá fazer. Começa a querer saber de Deus que frutos Ele quer produzir. Qual é o objetivo? Porque tem um objetivo. Aleluias. Eu quero reler o versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Diga para o seu irmão: o que se vê é transitório, é passageiro. Vai passar. Vai passar. O que você pode ver, a sua dificuldade, a sua conta bancária, a sua enfermidade, a humilhação que você tem passado, o que você pode ver, vai passar. Você não pode se prender a isso. Você não pode permitir que isso se torne a sua vida. Deus quer te renovar, Deus quer fazer mais. Isso é só uma coisinha ali no meio do caminho, é só uma ferramenta, é só um martelinho. É só uma ferramenta de aperfeiçoamento que o Senhor está usando na sua vida, na minha vida. E você está tornando essa situação a sua própria vida. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Parte B. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é eterno é a sua confiança, é você dizer: vai tudo bem, está tudo ótimo. Está doendo, não está? Você não está mentindo, você não está sendo hipócrita. Você está olhando para o invisível. Você está declarando sobre a circunstância. Você está vivendo a renovação que o Senhor já operou em você. E é isso que o Senhor espera de nós essa noite. É isso que o Senhor espera de nós diante das nossas tribulações, diante das nossas aflições. Ele não quer que a gente fique acuado. Ele não quer que a gente endureça o coração. Ele espera sim que nós enxerguemos a renovação, contemplemos o peso de glória, entendendo o objetivo, e aprendamos a olhar o invisível. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé essa noite, em nome de Jesus. Eu quero lhe propor fazer esta oração. Eu quero lhe propor essa noite que você abra o seu coração na sua oração como você nunca fez antes. Talvez você está muito preso à situação em que você se encontra, à tribulação que você tem enfrentado. Talvez você nem está tão preso assim. Dá uma analisada, de repente você só fala dela, você vai dormir, sonha com ela, você acorda pensando nela, e ela está tomando até o lugar que Deus deveria estar ocupando na sua vida. Que o Senhor quer que a gente tenha esse estalo hoje. Que a gente faça hoje a oração que Paulo orientou a igreja a fazer. Entender. Diga para o seu irmão mais uma vez: entender o propósito, o objetivo.
Amém?